Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa tarde, estudantes, professores, gestores, pais, mães, todo mundo que está assistindo o nosso programa Mão na Massa. Eu sou a professora Simone e é um prazer receber todos vocês aqui para mais um programa Mão na Massa no CIEBP, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, que é muito legal, a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, eu quero passar alguns recadinhos muito importantes para vocês, tá? A primeira coisa, eu quero falar para todos os estudantes que nós temos aqui no Centro de Inovação uma formação voltada somente para os estudantes, de segunda, quarta e sexta. Nós temos as nossas trilhas formativas, né? E os eixos temáticos são, segunda-feira, meio ambiente e sustentabilidade. Às quartas-feiras nós temos a internet das coisas, IoT, e indústria 4.0, e de sexta-feira nós temos projeto de vida e mundo do trabalho, tá? É muito importante a presença de vocês aqui, esperamos encher isso aqui de aluno, então vocês falem com os professores para agendar a visita de vocês aqui no nosso centro. E para vocês, professores, nós também temos uma formação. Nós temos uma formação que dura 2 horas, é toda terça e quinta-feira. E para todos os professores que têm interesse em se especializar em tecnologia e inovação, aqui nós trabalhamos muito com cultura maker, cultura digital, robótica, programação plugada e desplugada, modelagem tridimensional. Nós temos uma impressora laser aqui, que todo mundo pode conhecer, perdão, uma impressora 3D, que todo mundo pode conhecer, e temos uma cortadora laser também, que é muito legal, faz parte aqui do nosso espaço, tá? E, por fim, eu queria falar da mentoria. O que é a mentoria? Se você, professor e aluno, tem um projeto, tem uma ideia que vocês acham que dá um projeto legal, mas não sabe como desenvolver, tem dúvida, traz aqui, traz para a gente, que a gente vai ter um prazer enorme. Os nossos professores formadores vão trabalhar, vão ajudar vocês a colocar o projeto de vocês em pé, tá certo? E todas essas atividades, elas são realizadas de maneira presencial aqui no CIEBP, que fica na rua Padre Chico, 420, no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo. Para vocês terem mais informações sobre o CIEBP, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui embaixo da tela o nosso e-mail, tá? Perdão, o nosso site, que é centrodeinnovacal.educacal.sp.gov.br. Se vocês acessarem nosso site, vocês vão ter informações mais completas lá. Agora, para vocês entrarem em contato com a gente, vocês podem agendar a visita. A visita aqui, gente, só é feita mediante agendamento, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui embaixo o nosso e-mail, por onde vocês podem agendar a visita, centrodeinnovacal.educacal.sp.gov.br. Vocês também podem agendar por telefone, tá? Que é o 011, o DDD de São Paulo, 975445056. Esse telefone é celular, WhatsApp e Telegram. E uma novidade, que já não é mais uma novidade, mas é que a gente quer sempre divulgar bastante para vocês, é que a gente tem o nosso Instagram, que eu também vou pedir para o pessoal colocar aqui debaixo, hashtag CIEBP, tá? Se você entrar lá no Instagram, hashtag CIEBP, você vai ver um monte de coisas que a gente faz aqui, que a gente coloca lá, para você ter um gostinho do trabalho que a gente realiza aqui no CIEBP e que você pode participar também, tá? Eu só vou reiterar e reforçar que toda visita tem que ser feita mediante agendamento, para que a gente proporcione para vocês um atendimento de qualidade, tá? E que vocês possam desfrutar aqui do nosso espaço. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo a todos uma boa aula, tá? E vou pedir o slide 1, por gentileza.
Boa tarde, alunos e professores da rede pública, você que está nos assistindo através aqui do canal do Centro de Mídias. O nosso programa Mão na Massa de hoje vai falar sobre aluno empreendedor. Sua ideia vai dar lucro? E para começar o programa de hoje, eu quero saber de você, aluno, estudante, professor, gestor que está nos assistindo. Coloca aí no chat, o chat já está aberto. Coloca aí no chat, na sua opinião, o que significa a palavra lucro. Coloca aí no chat, nós vamos dar 2 minutinhos e vamos ler os seus comentários. Voltamos agora. Você que colocou aí no chat a sua opinião sobre a palavra lucro, a professora Simone vai fazer a leitura desses comentários. É com você, professora Simone. Pois é, professor Maurício, olha, eu vou dizer para você, tem muita gente aqui que está entrando agora, e estão dando boa tarde, está dizendo que, está perguntando qual é o tema da aula, eles ainda estão aqui, né, se preparando para se inteirar no assunto. Pessoal, o programa de hoje é sobre empreendedorismo, sua ideia vai dar lucro? E eu estou lendo aqui algumas informações já. Alguns alunos aqui estão falando o seguinte... alunos de várias séries, pessoal do ensino médio, Mariana, Alisson, estão perguntando, eles estão falando, você fez uma pergunta, o que é lucro? E eles estão dizendo assim, lucro é aquilo que sobra quando a gente vende alguma coisa, tá? Tem professora aqui também, tem a professora Ângela dando boa tarde para a gente, obrigada, professora Ângela, e tem um aluno da 8ª série, e ele está dizendo assim, lucro é alguma coisa que os bancos fazem, lucro eu acho que, ele não tem certeza, mas alguma coisa que os bancos fazem quando usam o dinheiro da gente, né? Não entendi aqui direitinho, mas eles são novinhos, estão entendendo ainda. É isso, Maurício, na maioria das respostas, o que o pessoal falou lucro é o dinheiro que sobra quando eu vendo alguma coisa. E aí, o que você achou da interação dos nossos alunos? Muito legal a interação, agradeço a participação de você, aluno, professor, que está assistindo o nosso programa aqui, Mão na Massa. Também fazendo aqui a leitura de um comentário da professora Sandra, do 8º ano, ela colocou que lucro seria uma vantagem, rendimentos, ganhos, né? E exatamente, lucro está atrelado a tudo isso. Agora a gente vai ver no próximo slide um pouquinho desse conceito de lucro. Próximo slide, por favor, slide 4. E aí vocês conseguem ver na tela, por exemplo, esse exemplo aí dessas duas crianças, né, brincando na frente do computador, que é um exemplo hoje comum no dia a dia, e de repente a
aquela ideia, aquela vontade, né, de ganhar, estar participando lá de um jogo de videogame, ou de repente estar participando de um desafio, e aquela vontade de ganhar, aquela vontade de obter alguma vantagem. Então, o lucro, ele vem nesse sentido. O lucro, ele não está atrelado apenas a um conceito financeiro, tá? A gente está, assim, acostumado a ouvir falar bastante que lucro tem a ver com o conceito financeiro, mas o lucro, ele não está atrelado só ao conceito financeiro, ele também está atrelado a isso, a um ganho. Significa que você investe em alguma coisa e aí você obtém um retorno positivo em relação àquilo que você investiu, tá certo? Então, eu coloquei aí no slide, por exemplo, um retorno, ganho ou uma vantagem obtida. Foi até um dos comentários que a professora Sandra, lá do 8º ano, fez também nos seus comentários. Próximo slide, por favor. E aí, também, né, nós temos aí um outro exemplo de um menino, né, jogando videogame, e no momento que você está ali jogando videogame, você aluno que está nos assistindo, você professor que de repente está preparando uma atividade aí para os seus alunos, quando a gente fala em lucro, a gente está falando exatamente no conceito de obter um retorno, ganhar, né, obter uma vantagem em relação àquilo que foi aplicado, obter um resultado positivo naquilo que você aplicou, tá? Então, o lucro, ele não só traz essa ideia de algo financeiro, eu apliquei um dinheiro e tive esse retorno, também. Mas lucro é tudo aquilo no qual você aplica, você investe e você tem como retorno. E no programa de hoje, a gente vai estar falando sobre isso. Aluno empreendedor, sua ideia vai dar lucro? Ou seja, seu projeto, aquela ideia que você tem, que você gostaria de emplacar, né? Será que ela vai dar certo? Será que ela vai ter resultado? Como é que a gente pode fazer com que uma ideia nossa, um projeto nosso dê resultado? Tá certo? É isso que a gente vai tratar no programa de hoje. Próximo slide, por favor. E aí nós temos uma outra imagem, né, das crianças brincando. Quem nunca brincou aí, né, com seus colegas, com roda com pneu, no meio da areia e tudo mais. E ali, o que acontece? Quando você resolve, quando você tem uma ideia, quando você resolve criar um projeto, quando você está participando de uma brincadeira, como a gente está vendo aí na tela, né, com outras pessoas, o que você pode criar como recurso para você poder sair na frente, para você conseguir um resultado, né? Como eu falei, de repente você tem uma ideia, um projeto aí na sua escola que você já desenvolve ou pretende desenvolver. Como é que você pode fazer com que essa sua ideia ela traga o resultado, ela traga o retorno esperado dentro daquilo que você está projetando, que você está pensando, que você está estruturando? Tá certo? Para isso a gente precisa ir atrás de alguns recursos, estabelecer alguns recursos. E um dos recursos que a gente vai tratar no programa de hoje é um recurso fantástico, que é a estratégia. Vamos para o próximo slide. E aí o que acontece? Vocês podem ver nessa imagem, né? Ali o técnico orientando os meninos que estão jogando futebol, meninos, meninas, né? Quando a gente fala meninos, mas no sentido tanto masculino como feminino, o técnico ele está orientando, ou seja, ele está passando estratégias, o que ele pode fazer para tornar aquele jogo ou mais fácil, ou de repente que ele possa marcar gol, que ele possa obter resultados positivos. Então, é esse conceito de lucro, é essa ideia que nós vamos estar tratando no programa de hoje, tá certo? Como é que eu posso criar uma estratégia para fazer com que aquela minha ideia, que eu estou trabalhando na escola, como professor ou como aluno, aquele projeto que eu estou desenvolvendo, como é que eu posso fazer com que isso dê certo, que me traga lucro, ou seja, que me traga um retorno, o retorno que eu espero tanto que aconteça, tá certo? Parece que nós temos algumas interações no chat de alguns professores e alunos, e a professora Simone vai fazer essa leitura para a gente aí. Simone, é com você. É isso mesmo, professor Maurício. É que eu estou aqui lendo o chat e tem uma aluna aqui do 3º ano do ensino médio, e ela está falando o seguinte: bom, professor Maurício, então quer dizer que lucro não se refere só a dinheiro. Ela tinha a ideia que lucro era uma coisa voltada para só dinheiro, então não é isso. O lucro também pode ser aplicado em outras esferas da vida, inclusive no meu projeto de vida. Muito legal a interação dela, né? É com você, Maurício.
Ok, pessoal, nós tivemos um problema técnico. Vamos aqui, vamos continuar o programa. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas não tem problema. A nossa aula continua. Eu vou pedir para o pessoal passar, então, para o slide número 10, tá? Passando para o slide 10, por gentileza, isso. Enquanto o professor Maurício, ele continua tentando restabelecer o contato, a gente vai dando prosseguimento para a nossa aula. Vamos falar, então, de um hub de inovação, tá? Vou pedir para o pessoal colocar o slide número 9. Isso. Esse espaço que vocês estão vendo aí é a foto do nosso hub de inovação. É um espaço que a gente tem aqui no CIEBP, onde a gente trabalha com a elaboração de projetos, onde os alunos colocam o projeto em pé e onde a gente faz também as nossas mentorias, tá? Então, é muito importante, então, que a gente entenda o que é um hub de inovação. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o slide número 11, por gentileza. Ok? Bom, pessoal, olha só, olha para essa foto. O que é que vocês estão vendo aí? Né? Vamos analisar bem essa foto. A gente está vendo um espaço amplo, cheio de computadores, né? Muitas pessoas trabalhando juntas. O que isso significa? O que isso significa? Que essas pessoas, elas estão trabalhando interligadas, conectadas digitalmente entre elas, mas também entre pessoas que não estão nesse espaço. Uma coisa interessante, vocês podem perceber que esse espaço tem mais espaços lá no fundo, mas não tem o quê? Parede, né? A gente está vendo que não tem parede, que as pessoas parecem estarem, assim, trabalhando coletivamente, tratando de diversos assuntos. Elas podem estar tratando de diversos assuntos com alguns grupos de interesse, mas elas também podem estar tratando de assunto com interesses diversos. O que a gente quer dizer, tá? O Hub de Inovação é um espaço onde as pessoas trabalham juntas, conectadas, pensando na solução de problemas e em resolver problemas. Elas podem estar presentes fisicamente e elas também podem estar próximas de maneira digital, tá? Eu vou pedir para passar o próximo slide, que é o slide 12, por gentileza. Então, vamos ver. Vamos ver, pessoal, as 4 características importantes que o Hub de Inovação tem que ter. Vamos lá? Primeiro, é um grupo de profissionais, são pessoas profissionais, tá? Então, não são quaisquer pessoas, são pessoas especializadas. Elas trabalham juntas, podem ser fisicamente ou online. Elas têm as seguintes características: elas estão ali oferecendo algum serviço, tá? Ou solução de algum problema, de alguém que foi atrás delas, né? Um cliente, uma pessoa que quer abrir uma empresa, um cliente que quer inovar no seu negócio. Então, ele está indo lá para procurar a ajuda dessas pessoas. E quais são as 3 características básicas desse serviço oferecido? Primeiro, a oferta de serviços e soluções, ele tem que ser inovador, né? Não pode ser uma solução que já tenha no mercado, tem que ser algo diferente. O uso de tecnologia, gente, tecnologia está presente em tudo, né? A gente não precisa nem falar. E outra coisa, a alta qualificação dessas pessoas. São pessoas com alta qualificação tecnológica, tá? Por favor, o próximo slide. Pessoal, eu peguei uma definição no site do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, é um banco federal. Ele dá uma explicação lá, que é uma comparação, para a gente entender melhor o que é o Hub de Inovação, de uma forma muito didática, tá? Eles comparam o Hub de Inovação a um shopping center, tá? Aonde os lojistas, as lojas, os quiosques, loja de roupa, loja de sapato, né? Os serviços oferecidos, tem lotérica, tem banco, todos esses lojistas são as startups. Elas estão lá paradas, esperando chegar quem? Os clientes, a clientela. E quem são esses clientes?
São pessoas, né, pessoas físicas, mas também são empreendedores, também são empresas, são investidores, pessoas que querem aplicar o seu dinheiro em alguma coisa que está dando certo, né? Quer investir, mas quando ele investe, ele também vai ganhar junto. Pesquisadores, pessoas de universidades que estão em busca de formas diferentes de trabalhar para acelerar suas pesquisas, órgãos do governo, né? Muitas vezes o governo ele precisa da ajuda de organizações não governamentais para acelerar os seus processos na área de saúde, na área de educação, né? Ou novas práticas, novas ferramentas metodológicas, né? As universidades também estão presentes, elas também seriam clientes desse shopping, tá? Ou seja, desse hub de inovação. Então, se vocês analisarem, se a gente olhar bem friamente, o hub de inovação, ele faz a conexão entre todos esses atores, tá? Que estão todos marcadinhos em vermelho, formando um ecossistema de inovação. Pessoal, só nesse slide, a gente aprendeu vários termos muito importantes para a gente entender o que é um hub, tá bom? Então, vamos ver se o professor Maurício já conseguiu restabelecer o sinal. E aí, Maurício, como é que está o seu sinal? Voltou? Está legal? Quer continuar? Você quer que eu continue aqui? Como é que é? Muito bem, professora Simone, consegui sim restabelecer. Quando a gente faz ao vivo, é assim que acontece, né? Na escola, o professor sabe muito bem, quando a gente prepara aquela aula, monta tudo e, de repente, acontece algum probleminha técnico, né? E a gente acaba, às vezes, tendo alguma dificuldade. Mas pode continuar, professora Simone, já já a gente vai falar como é que o Hub de Inovação aqui do CIEBP pode estar auxiliando a você, aluno, nesse seu projeto, tá certo? Então, pode continuar aí com a fala, professora Simone. Beleza, Maurício. É verdade, gente, isso acontece quando a gente trabalha ao vivo, né? Então, vamos lá. Bom, então, como a gente viu ali no slide 13, que a produção tinha colocado para a gente, é muito importante, então, a gente entender o Hub através de uma comparação com o shopping center, né? Lembrando sempre que as lojas que estão presentes ali no shopping equivalem às startups. E toda a clientela que visita esse shopping são as pessoas que buscam o serviço que as startups oferecem. Podem ser pessoas físicas, empreendedores, empresas, investidores, universidades, pesquisadores, órgãos do governo, e todo esse conjunto, esse sistema de atores, nós chamamos de ecossistema de inovação. Isso é importante, tá? Então, vamos passar para o próximo slide, vou pedir para a produção, por gentileza. A gente vai ver, então, o que são, afinal de contas, as famosas startups. Na aula passada sobre empreendedorismo, nós falamos isso, e a gente vai continuar falando, gente, porque startup é importante. Vocês que vão entrar no mundo do empreendedorismo, o pessoal do ensino médio que vai ter essa disciplina na escola vai ouvir falar muito. E elas são importantes, né? Inclusive vocês, alunos, podem criar uma startup, né? Então, vamos lá. O startup, vou pedir para colocar o slide 14, já está lá. Vamos ver. Startup, então, é uma empresa emergente. O que é uma empresa emergente? Uma empresa que está surgindo, é uma empresa nova, né? Que possui projetos promissores, associados a ideias inovadoras, com o objetivo de construir um modelo de negócios que seja repetitível e escalonável, tá? Por que escalonável? Por que a gente fala isso? É muito importante você desenvolver uma solução para alguém que depois sirva para outras pessoas também, né? Isso é uma característica da inovação, tá? E nessa busca, nessa solução, se faz muito uso de tecnologia com baixo custo. Mais uma característica importante do trabalho das startups é o cenário de incerteza. Ou seja, você está colocando toda a sua energia naquela solução, mas você não tem certeza se vai dar certo. Mas não é para desistir. Se cair, levanta de novo. Eu vou pedir para colocar o próximo slide, o 15, porque a gente vai falar especificamente de um tipo de startup
chamada EdTech, tá? São startups que são especializadas em soluções educacionais, tá? Elas têm foco em iniciativas inovadoras e tecnológicas. Elas possibilitam a interação de vários profissionais de diferentes áreas e agregam conhecimentos diferentes e possibilitam o desenvolvimento das habilidades dos estudantes no seu ensino e aprendizagem, tá? E elas também colaboram para a solução de problemas existentes na educação, tá? Eu queria pedir a câmera um pouco para mim, só para explicar uma coisa. Quando vocês entram nesses sites da internet para fazer pesquisa, para fazer um complemento de uma aula, vocês devem conhecer várias plataformas de educação. Essas plataformas de educação são edtechs, porque elas fazem uso da tecnologia, elas agregam vários profissionais, elas trazem propostas inovadoras, né? E elas desenvolvem as habilidades que vocês, estudantes, precisam. As edtechs, elas também podem e devem ajudar muito os sistemas de ensino, com novas ideias e com novas propostas, né? Então, eu vou pedir, por gentileza, o próximo slide. Então, vamos lá. Então, a gente já viu, né, que a gente tem o Hub de Inovação, que é como se fosse um shopping center, onde as lojas são as startups e toda a clientela que frequenta esse shopping forma o ecossistema de inovação de um Hub. E a gente explicou um pouquinho o que é uma startup, a gente vai se aprofundar mais. Mas vamos ver agora o que o Hub de Inovação daqui do CIEBP tem a ver com as startups, qual a ligação que a gente pode fazer, tá? O Hub de Inovação daqui do CIEBP, ele é um espaço que tem um conjunto de metodologias que as startups, educadores, professores que estão nos assistindo, alunos que estão nos assistindo, os empreendedores que eventualmente estejam nos assistindo, validam e aprimorem e coloquem em prática as ideias inovadoras que podem sair aqui desse espaço e que podem contribuir para melhorar o sistema de educação público da educação básica paulista, tá? Por isso que eu vou repetir mais uma vez, tá? Eu peço de novo a câmera para mim aqui. Pessoal, vocês, estudantes, agora voltando para as escolas presencialmente, né? A gente espera que em breve todo mundo seja vacinado, esteja todo mundo imunizado, mas eu quero convidar vocês para vir aqui ao CIEBP. Professores, agendem suas turmas pelo telefone, pelo e-mail, tragam os alunos aqui. A gente está muito afim de trabalhar com vocês, trazer soluções inovadoras, novas ferramentas metodológicas, colocar o projeto em pé, fazer mentoria, colocar a mão na massa, né, para que vocês tenham aulas assim mais práticas e se preparem melhor, ou para a universidade, ou para o mercado de trabalho, que é uma escolha do aluno também, né? Por favor, o próximo slide. Então, e aí a gente vai falar, basicamente, aqui, dos nossos 8 objetivos, né, do nosso Hub de Inovação aqui do CIEBP. Primeiro, gente, a gente quer estimular, né, as criações e soluções inovadoras e criativas. A gente sabe que tem muito aluno inteligente, muito aluno esperto, que tem muito potencial e que muitas vezes na escola ele não tem ali os equipamentos ou talvez até as ferramentas metodológicas que ele precisa para desenvolver. Aqui, vou pedir aqui para a câmera filmar aqui, olha, aqui a gente trabalha muito com design thinking, então a gente faz jogos, a gente faz quebra-cabeça, a gente tem também os nossos dados aqui, ó, né, que o nosso mestre Maurício idealizou. E a gente, nesse dado, a gente tem as etapas de elaboração de um projeto. É muito legal. Aqui a gente faz o quê? A gente materializa todas as ideias que o aluno precisa, que o estudante precisa, para fazer o projeto dele funcionar, tá? Vamos ver lá, então, o segundo, voltando para o slide 17, a gente vê o segundo objetivo. A gente também quer potencializar talento, né? A gente quer dar esse protagonismo que os alunos precisam, devem e têm, né? Encorajar o espírito empreendedor na escola, tá? Espírito empreendedor não é abrir só o negócio,
os alunos do terceiro ano, quando vão fazer formatura, eles querem levantar um dinheiro, eles sempre pensam em alguma coisa. Eu já tive alunos assim que fizeram coisas geniais para vender bolo, faz a festa junina. Esse tipo de pensamento é um pensamento empreendedor, né? Um pensamento de planejamento, de como eu vou conseguir levantar um dinheiro para fazer a minha formatura. Tudo isso requer um planejamento. Isso eu quero fazer captação de água da chuva para que a escola economize água e que use essa água para lavar as partes em comum, né, da escola, quadra. Tudo isso, gente, são ideias extremamente empreendedoras que vocês podem trazer para cá e a gente faz a formatação do projeto para vocês, tá? Com vocês, perdão. E a quarta característica, que é importantíssima a gente sempre lembrar, que é a característica da sustentabilidade, né? Não é só do ponto de vista ambiental. Sustentabilidade é um projeto que se mantém em pé sozinho. Você pode até precisar de um dinheiro no começo, mas depois esse projeto ele precisa gerar a sua própria sobrevivência. Isso é uma coisa importante. E a gente precisa o quê? Engajar em desafios no entorno do estudante. O que isso significa? O estudante vive uma realidade, certamente naquela realidade que ele vive, ele tem muitos desafios e ele precisa fazer o quê? Encontrar os recursos que ele tem em torno dele para resolver esses problemas, para poder pegar esses desafios e criar soluções inovadoras. Não é só resolver problema, né? A gente fazer alguma coisa interessante, uma coisa legal para a escola, para a comunidade, mas sempre pensando que os recursos têm que estar disponíveis, né? Porque se você pega um recurso, uma solução que seja muito cara, muito distante, isso inviabiliza o seu projeto. A gente tem que ser bem criativo e bem inovador, tá? Uma outra característica também importante, pessoal, é que toda vez que você se propõe a fazer um projeto, o público-alvo do seu projeto tem que estar diretamente envolvido, né? Se você pensa, vamos fazer um trabalho com uma comunidade, perto da minha escola tem um asilo de idosos, né? Uma casa de idosos, a primeira coisa é ir lá e conversar com eles, saber o que eles querem, o que eles precisam. O público-alvo é que tem que dizer o que ele quer, é ele que sente a dor, né? O papel da pessoa que faz o projeto, do grupo que faz o projeto, é se empatizar com a dor. Mas quem vai dizer qual é a dor é o cliente, a clientela, o público-alvo, né? Outra característica importante, são 3 palavras mágicas, né? Todos os projetos que a gente desenvolve, é o item 7. Todos os projetos que a gente desenvolve, eles têm que ser coerentes, factíveis e viáveis. Coerente, o que é? Eu tenho que fazer o que eu escrevi, né? Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. O que eu estou me propondo a fazer, eu tenho que pôr em prática. Tem que ser factível, ou seja, tem que ser possível. Tem que ser uma coisa que, quando você pensa, na hora de colocar em prática, ela realmente seja possível. E viável. Viável pode ser viabilidade econômica, viabilidade cultural, viabilidade social. Dentro do meio que eu estou, isso tem que ser possível que isso aconteça, né? Eu tenho que dar o passo do tamanho da minha perna. Isso não quer dizer que a gente não tenha que sonhar. A gente tem que sonhar. Mas para a gente começar algo, a gente tem que pisar o primeiro degrau, o segundo degrau, né? E, finalmente, uma característica muito legal que a gente pretende dar muita corda aqui nos próximos programas, do Mão na Massa, aqui do Hub de Inovação, é sobre as mentorias. Ou seja, o professor vem, traz o seu grupo de alunos para cá e a gente aqui dá um up, né? Dá uma acelerada no projeto, dá uma turbinada no seu projeto, para a gente ajudar a ver como é que ele pode ficar em pé e ser realmente uma ideia inovadora aí, e quem sabe até entrar no mercado, né? E você conseguir replicar isso daí, tá certo? Slide 18, por gentileza, vamos lá? Bom, pessoal, vocês estão vendo aí uma foto, né, de uma coisa bem característica aqui de elaboração de projetos, né, que é o famoso brainstorm. O que é o brainstorm? Toda vez que eu vou fazer um projeto, eu não posso me limitar, eu tenho que deixar todas as ideias, minha e do meu grupo, fluírem. O brainstorm é muito importante. Por quê?
Porque na hora do brainstorming, você consegue dar vazão a todas as ideias. Mas o brainstorming, ele precisa ser bem trabalhado. Assim, depois ele precisa ser lapidado, sistematizado, organizado, né? A gente tem que separar o que é objetivo, do que é resultado esperado, do que é plano de desenvolvimento, do que é recurso. Então, o brainstorming, ele é uma fase muito importante e a gente está aqui para ajudar vocês a sistematizar a chuva de ideias, a colocar a chuva de ideias na ordem de um projeto, né? Dentro de uma estrutura chamada projeto, tá certo? Então, vamos lá para o slide 19, porque no slide 19 a gente vai ter agora o professor Maurício. E você, Maurício, o que você manda? Muito bem, professora Simone, é isso aí. Já que a gente está falando sobre ideias, né, projetos e tudo mais, que tal vocês colocarem aí no chat, né, qual que seria a sua ideia, o seu projeto, se você tivesse oportunidade de começar uma ideia hoje, né, ou de repente dar sequência num projeto que você já começou lá na sala de aula, ou até mesmo fora da sala de aula, você professor, você estudante, coloca aí no chat, a gente vai dar uma interação de 2 minutos, vocês coloquem aí no chat qual área que vocês gostariam de criar o projeto de vocês, a ideia de vocês, e nós vamos, depois dessa interação, falar como que o Hub de Inovação aqui do CIEBP, como um espaço colaborativo, um espaço de inovação, pode estar ajudando a você na formatação, na criação, no andamento do seu projeto, tá certo? Então, coloca na tela aí para mim, por favor, o slide 19. Nós vamos para uma interação de 2 minutos e voltamos já já. E aí, pessoal? Pois é, eu estou aqui lendo o chat e eu vou ver algumas perguntas, algumas respostas que os alunos estão passando, tá? Tem professor aqui que está dizendo que está gostando do programa, professores do 3º ano, a maioria do pessoal que está interagindo com a gente é do ensino médio, então eu suponho que seja o interesse mais voltado para essa turma, né? Uma professora aqui, Maurício, olha, ela é a professora Silvia, do 3º ano do médio, está dizendo que está gostando muito do programa, mas ela não vê a hora de começar mesmo as mentorias. Ela quer entender sobre mentoria. Tá? O professor Flávio, ele falou que ano que vem ele vai começar a dar aula de empreendedorismo, então ele quer assistir bastante aula para aprender com a gente, né?
E se a gente poderia trazer aqui para o programa startups para dar entrevista, eu acho que é uma boa ideia. A gente tem pensado nisso também, tá? Bom, alunos aqui do 9º ano estão pensando em desenvolver projetos, sim. Mas os projetos que eles têm... olha aqui, uma aluna que está querendo fazer veterinária, ela está perguntando, isso é empreendedorismo? Eu quero, meu projeto de vida vai ser veterinária. Isso é empreendedorismo? E a gente tem aqui um aluno, deixa eu ver um que eu tinha lido aqui, um aluno do 2º ano, e ele disse o seguinte: o meu grande sonho é ser mecânico de carro. Então, ele quer abrir uma oficina mecânica. Ele está perguntando se isso é empreendedorismo. E a gente tem um professor aqui que está dizendo que a aula está ótima. Professor Nelson, aqui do 5º ano. Ótima aula. Obrigada, professor. É isso, Maurício. Então, vamos lá. Uma aluna que quer fazer veterinária, um aluno que está querendo abrir uma oficina mecânica. Nós podemos chamar isso de empreendedorismo? O que você acha? Passo para você. É isso aí, professora Simone. Obrigado aí pela interação, pela participação dos professores e alunos aí no chat, né? Continuem colaborando. O chat durante o programa de hoje vai estar aberto aí para vocês colocarem, né, as opiniões de vocês, os comentários de vocês. Pessoal que a gente não conseguir ler agora durante o programa, nós vamos estar fazendo essa leitura depois, tá certo? Coloquem aí nas redes sociais a hashtag CIEBP, a gente vai estar localizando aí e fazendo uma devolutiva. Então, tudo isso daí está atrelado ao empreendedorismo, né? Toda aquela ação no qual você visa impactar, transformar, está atrelado ao empreendedorismo. E aí tem uma coisa muito interessante aqui no Centro de Inovação do CIEBP, que é o nosso programa de mentoria, isso mesmo. Então, por exemplo, você aluno que tem uma ideia, tem um projeto, de repente você quer construir um robô, quer programar o seu robô, de repente você, professor, a partir do ano que vem, né, com o novo ensino médio em São Paulo, nós vamos ter aí os itinerários formativos, vamos estar estudando, né, com os alunos sobre educação empreendedora, ou você já trabalha agora, ou pretende trabalhar no 2º semestre desse ano com educação empreendedora, educação financeira, vem fazer uma visita para a gente aqui no Centro de Inovação, ou entra lá no nosso Instagram, @CIEBP, manda a sua ideia, o seu projeto, vamos bater um papo e ver como é que o Centro de Inovação pode estar ajudando aí nessa sua empreitada, tá certo? Então, vou falar um pouquinho como é que funciona o nosso programa de mentoria e como é que ele pode estar auxiliando no desenvolvimento do seu projeto, tá certo? Então, o slide 21, por favor, na tela aí para vocês. Vou falar, então, o 21 próximo. Isso, muito bem, obrigado. O nosso programa de mentoria aqui do Hub de Inovação, né? Hoje fala-se muito sobre mentoria, né? Então, nós temos o mentor, que é aquele que passa as orientações, que vai mostrar ali qual o caminho que você tem que seguir, qual o trajeto que você precisa percorrer. E nós temos, do outro lado, o mentorado, ou seja, aquela pessoa que está em busca daquele conhecimento e como é que ele vai levar aquela trajetória, aquele percurso, tá bom? Então, para começar, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, volta a imagem aqui para mim, por favor. Se você tem uma ideia, se você tem um projeto aí na escola, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai começar é pegar um papel, uma caneta, um lápis e começar a registrar toda a sua ideia. Certo? Então, você vai começar pelo primeiro passo, que é o passo básico. Colocar a sua ideia no papel, tá certo? Não tem como a gente começar um programa de mentoria ou poder estar auxiliando você se, de repente, esse projeto, se essa ideia não está no papel, tá? Ah, professor, eu sou aluno do 6º ano, sou aluno do 7º ano. Procure o seu professor, aquele professor que você tem mais afinidade, ou aquele professor no qual você já está desenvolvendo alguma atividade, senta com ele, coloca ali no papel as suas ideias, o que você quer com esse projeto, tá certo? Quais os resultados que você espera, né? Lembra do lucro que a gente está falando no programa de hoje, né? Quais são as metas que você pretende alcançar, quais os recursos materiais, ou seja, que tipo de material você vai precisar para realizar esse projeto.
recursos financeiros, recursos humanos, quantas pessoas, né, de repente, eu tenho o meu grupo de alunos, de colegas lá na sala que pretende fazer esse projeto junto comigo. Temos recebido aí várias ideias inovadoras, ideias interessantes de alunos da rede. Então, coloca a sua ideia também lá para a gente no Instagram, ou vem nos visitar aqui no CIEBP, para a gente poder estar auxiliando aí na estruturação de todo esse seu projeto, tá bom? E aí, para continuar essa questão da mentoria, vamos para o slide 22, por favor, só para a gente verificar aí de forma bem ilustrativa, né, como que você vai projetar essa sua ideia. Então, você vai pensar, vai sentar em algum momento, vai começar a colocar no papel essas suas ideias. Você vai colocar, seja por tópicos, seja por escrita, né, um texto corrido, e ali você vai colocar tudo. Ah, professor, mas de repente eu acho que isso não é viável. Nesse primeiro momento, é como a professora Simone colocou, é um brainstorm, ou seja, é uma chuva de ideias. Então, você, de repente, vai colocar uma coisa que é viável e uma coisa que não é viável, tá certo? Mas você vai colocar tudo. Colocou no papel, a gente vai começar a fazer o quê? Nós vamos começar a funilar, ou seja, nós vamos começar a separar aquilo que realmente faz parte do projeto, é interessante nesse primeiro momento do projeto, para depois a gente ir para uma coisa maior, tá bom? Devido ao nosso tempo, eu vou deixar, então, desde já o convite para vocês, tá bom? Então, professor e aluno, nos próximos programas a gente provavelmente vai estar tratando sobre esse nosso programa de mentoria, como é que a gente poderia estar desenvolvendo esse projeto. Tem alguns materiais que, quando o aluno ou o professor vem aqui no centro e participa do nosso programa de mentoria, ele sai daqui com um kitzinho, né? Os professores que vêm nos visitar aqui, a gente sempre mostra como é que funciona um pouquinho dessa mentoria. Então, ele sai daqui com uns folders, com uns papel timbrado, com alguns documentos no qual ele pode estar organizando essa ideia, organizando esse projeto, tá bom? Então, desde já, coloque aí no chat, nos procure no Instagram, coloque o seu projeto e a sua ideia para a gente poder dar andamento aqui e ver como é que o Hub de Inovação pode estar ajudando e fortalecendo essa sua prática, ok? Então, agora eu vou passar para a professora Simone, tá certo? Que fará para a gente a leitura aí das habilidades e dos objetivos da nossa aula de hoje. Com você, professora Simone. Obrigada, professor Maurício. Olha, gente, eu queria, antes de mais nada, ler algumas coisas que eu achei super legal aqui no chat, tá? No 9º ano, a professora Ângela, da Escola Paulo Nogueira de Guarulhos, ela, nossa, mandou uma mensagem bonita para a gente aqui, está assistindo a aula, está gostando, um abraço, professora. Também tem a professora Ângela, professora Marlene, também do 9º ano, professora Flávia. Gente, muito obrigada, a audiência de vocês é importante, a atenção de vocês e o feedback de vocês é muito importante. E um abraço especial para a Isabelle Dias Melo, do 9º ano, que é uma aluna gracinha que está aqui assistindo com a gente a aula, tá? E é isso mesmo, infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Porque o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir, então, por gentileza, para a produção colocar o slide 31. O slide 31 é sobre as habilidades que a gente trabalhou hoje. Nós trabalhamos basicamente 2 habilidades, tá? Uma, que é o uso da tecnologia para ajudar na imaginação e nos processos de investigação e pesquisa, né? A tecnologia está presente em tudo hoje. E também usar o quê? A autonomia dos alunos, né? Estimular que os alunos tenham autonomia na investigação dos seus problemas e solução dos problemas, ou seja, sempre colocando o aluno ali no meio da questão. Próximo slide, por gentileza. Então, nossos objetivos hoje, né? Eu acho que a gente vai dar sequência para as aulas de empreendedorismo. Hoje a gente falou de lucro, de projeto de vida, falamos de inovação. Uma coisa muito importante é que fique claro assim, o que é um hub de inovação, o que é uma startup. E na próxima aula a gente vai continuar falando de mentoria, que é uma coisa que a gente quer praticar muito aqui no nosso hub de inovação. Vou pedir para que passem o próximo slide. O próximo slide, gente, é o seguinte.
venham para o CIEB. A presença de vocês aqui é muito importante para nós, é muito importante para vocês, é importante para a educação paulista. Esse centro foi feito para vocês colocarem em prática todas as ideias que vocês têm, colocar criatividade, colocar a mão na massa mesmo. Então, venham para cá. O CIEB fica na Rua Padre Chico, 420, aqui na Pompeia, Perdizes, a gente também na divisa da Pompeia e Perdizes, tá? Não se esqueçam de visitarem a nossa página na internet, que é Centro de Inovacal, .educacal.sp.gov.br. Agendem com a gente a sua visita pelo telefone 11 97544 5056 e marquem a gente no Instagram. Tudo que vocês fizerem aqui, tudo que vocês gostarem, compartilhem com a gente. A gente sabe que tem alunos que têm ideias geniais e que a gente quer ver aqui em prática, que vocês tragam para cá para colaborar, para compartilhar com a gente, tá? E, finalmente, pessoal, vamos lá para o nosso último slide, o slide 34. Vocês estão vendo aí um QR Code. Esse QR Code é para vocês fotografarem e vocês vão tirar o quê? Vai aparecer a pesquisa de avaliação dessa aula. Vocês podem entrar naquele endereço curtinho que está ali naquele link ou pelo QR Code do celular. É importante para a gente que todas as nossas aulas sejam avaliadas. E como falou o professor Maurício, a gente vai deixar o chat aberto durante todas as nossas aulas para vocês colocarem tudo o que vocês quiserem, tá? Por exemplo, que tipo de empreendedorismo vocês querem que a gente aborde aqui? Quais são as dúvidas? O que vocês querem que a gente fale sobre startup, sobre edtech, sobre hub de inovação? A gente precisa desse feedback para que ajude vocês a fazerem aulas de empreendedorismo do jeito que vocês querem, que vocês precisam. E a gente também pensa em trazer startups, sim, para conversar com a gente, para explicar melhor, tá? Aproveitem esse finalzinho de aula que vocês têm, esses últimos minutinhos, respondam a pesquisa, mandem feedback para a gente, e eu me despeço aqui agradecendo muito a atenção de todo mundo, agradecendo carinho aos professores e dos alunos que nos escreveram, tá? Então, um abraço grande para vocês, muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!